Bom dia. Já saiu o nosso pequeno, grande exército de crianças. Convido-vos desde já a abrir as vossas Bíblias na primeira carta de João, no capítulo 3. Para aqueles que nos visitam, esta é a carta que nós estamos a expor aos domingos, neste momento. E estamos agora no capítulo 3. Hoje vamos avançar a partir do versículo 10. Na semana passada, o teste de paternidade, este é o nome da nossa série, foi-nos servido através do teste da santificação, teste de santificação. E nós vimos com o Timóteo, no versículo 2, que agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas uma coisa sabemos: seremos semelhantes a Ele, seremos semelhantes a Jesus, seremos como Jesus. Sabemos também que Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados. Versículo 5. Jesus manifestou-se para isso, para tirar o nosso pecado. E no versículo 8, sabemos também que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E no versículo 10, sabemos que nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem pratica a justiça é justo, quem não pratica a justiça é do maligno. O algodão não engana, como vimos com o Timóteo. É a partir do versículo 10 deste verso, onde são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, que o nosso texto segue, hoje até ao final do capítulo 3. E novamente a ênfase vai estar no amor fraternal. Aliás, acabámos de cantar sobre isso, sobre o novo mandamento. É algo que já foi iniciado no capítulo 2, é um tema que nós já tratámos no capítulo 2, mas que agora segue de uma forma mais profunda. Nós temos explorado bem o contexto dos leitores de João, dos crentes que receberam esta carta. Temos também considerado bem os motivos pelos quais João está a escrever, a preocupação e a intenção de João ao escrever. Então nós podemos avançar com segurança dos conceitos para questões mais práticas, aprofundar aspectos mais práticos. E de alguma forma é isso que também João está a fazer. Desde logo trazendo a ilustração de Caim. A ilustração de Caim. E é ele que dá o nome ao nosso teste de paternidade esta manhã. Teste de Caim. E nós vamos ler então, creio que já têm todas as Bíblias abertas, do versículo 10 até ao versículo 24. Vamos ler o restante do capítulo 3, 10 a 24. E eu vou pedir a alguém que leia alto e bom som, de forma que todos possamos ouvir, que o faça de pé, por favor. Quem quiser é livre para o fazer. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Mas, irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e, vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em amor e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante deles estaremos seguros em nossos corações. Porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo nos deu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos
nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Obrigado, Levi. Vamos lá, nós vamos avançar, versículo a versículo, e creio que vamos conseguir, dentro do tempo, passar pelo texto todo e ir aplicando à medida que vamos falando. Bem, o versículo 10 começa logo com um teste. Nós estamos numa série que se propõe ser um teste, não é? Um teste de paternidade, percebermos quem é o nosso pai e que implicações isso também tem na nossa vida. Um teste de paternidade, que é sempre um teste de identidade. Recordemos isto. De que forma é que eu vivo? Vivo em consonância com a paternidade celestial que afirmo ter. E então começa logo aqui o teste. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Começa aqui o teste numa forma de clarificação e separação de águas. Colocando dois grupos. Aos filhos de Deus e aos filhos do diabo. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Como é que eles se manifestam? Ou como é que eles se distinguem? Como é que se distinguem uns dos outros? Quem não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. A distinção é esta. João é claro, é direto, é taxativo. A forma de distinguir é simples. Quem não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. A prática da justiça, isto é, permanecer em Jesus, não viver na prática do pecado, foi o tema que vimos a semana passada com o Timóteo, do 1 até ao 9, ou até ao 10. O amor aos irmãos é o tema que se vai aprofundar já em seguida. Versículo 11. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Novamente, aquilo que está no capítulo 2, o apelo à mensagem original, à mensagem inicial, que é o novo mandamento também. Amai-vos uns aos outros. O retornar à base fundamental, ao mandamento que receberam desde o início e que Jesus transmitiu aos seus discípulos. Amai-vos uns aos outros. Esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio. Que nos amemos uns aos outros. Versículo 12. Não como Caim, que era de maligno e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. João traz Caim como um exemplo a não imitar. João introduz Caim como um exemplo a não imitar. Conhecem todos Caim? Sim? Podem se manifestar. Podem falar. Conhecem todos? Caim. Podíamos e vamos ver mais em detalhe quem é Caim. Podíamos ir ler o livro que tem o nome Caim, do nosso Prémio Nobel, José Saramago, mas iam ficar muito confusos. Eu ontem ainda o folhei, mas ficaríamos muito confusos, porque o livro é um atropelo constante a Deus, a torcer tudo o que a narrativa de Gênesis diz, e depois ainda faz uma inversão, porque Abel é o mau e Caim é que é o bom. Mas nós não ficamos com o nosso Prémio Nobel, nós ficamos com a Palavra de Deus. Então eu vou-vos convidar a ir ao Gênesis e vou pedir a alguém que se voluntarie para ler no capítulo 4, do versículo 1 ao 16, para ficarmos a conhecer bem e de forma verdadeira Caim. Gênesis 4, 1 a 16. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu. E teve a Caim e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste, e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei,
sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado, e pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Obrigado, Sara. Caim foi o primeiro ser humano a nascer na Terra. Às vezes, quando ouvimos assim Caim, não nos apercebemos, não fazemos logo a ponte imediata. Foi o primeiro bebê. Caim foi o primeiro bebê. Foi a primeira criança. Foi a primeira pessoa a crescer. Foi a primeira criança, o primeiro filho. O primeiro irmão mais velho. Foi irmão de Abel. O primeiro a nascer viria também a ser o primeiro a matar. Prova clara de que o fruto daqueles que foram criados por Deus, à sua imagem e semelhança, Adão e Eva, após a queda, esse casal que foi chamado a frutificar por toda a terra, agora marcados pelo pecado, contaminados pelo pecado, teriam fruto, mas fruto com essa marca. E o primeiro filho não deixa dúvidas. Caim era agricultor, Abel era pastor. Ambos trouxeram uma oferta ao Senhor e o Senhor atentou para a oferta de Abel e não atentou para a oferta de Caim. Caim fica triste, Caim fica irado, Caim fica com ódio. Ele tem a oportunidade de se arrepender, Deus até o avisa. Olha, se fizeres o bem, também serás aceito. Agora, cuidado, o pecado está à tua porta. Cabe-te a ti dominá-lo. Caim não ligou. Ele aproveita que está sozinho com o seu irmão no campo e o que é que faz? Já não o deixa voltar mais a casa. Mata-o. Por ciúme, por inveja, com ódio, mata o seu próprio irmão. Seu próprio irmão. O versículo 12 lança a pergunta pelo motivo, porque é que ele o matou, e também nos dá a resposta. Na parte final. Por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Este é o motivo. Porque as obras de Abel eram justas e as obras de Caim eram más. Versículo 13. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Ou, noutras versões, poderá dizer, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. João faz a aplicação de imediato. João aplica aos leitores de forma automática. Irmãos, não fiquem admirados com o ódio do mundo. Não fiquem admirados com o ódio do mundo. Só estão a seguir o padrão e o caminho de Caim. Amam as trevas que são suas, mas não podem suportar a luz. Esta é a realidade. Não se admirem de o mundo vos odiar. Só estão a fazer o mesmo que Caim. Amam o que é seu, que são trevas, mas não podem de forma alguma suportar a luz. Foi o que Jesus também ensinou e alertou. O mundo ama o que é seu. Se nós fôssemos do mundo, também seríamos amados pelo mundo. Se não somos do mundo, nós aqui hoje, no século XXI, em Portugal, também somos alertados, por um lado, a rejeitar, obviamente, o lugar de Caim, mas, por outro lado, não devemos ficar admirados, nem devemos estranhar quando ocupamos o lugar de Abel. Porque o mundo sempre responderá à luz com oposição, até com violência. Nunca nos aceitará. Então, somos chamados a rejeitar o lugar de Caim, mas não somos chamados a viver de forma distraída, como se nos acontecesse uma coisa estranha, uma coisa impressionante, quando o mundo nos odeia, ou quando o mundo não nos recebe, ou quando o mundo não nos aplaude. Porque o mundo sempre reagirá com oposição à luz. Versículo 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte.
Novamente o teste. Nós sabemos. Novamente esta lógica, este momento de teste. Repetição do teste. E novamente surge em forma de clarificação e de separação de águas. Há os que passaram da morte para a vida, olha no versículo, e os que permanecem na morte. Há os que passam da morte para a vida, são aqueles que creem em Jesus, que são vivificados, que passam a viver, e há os que continuam, que permanecem na morte. É algo sério. 2 grupos. Filhos do diabo, filhos de Deus. Aqueles que continuam mortos e aqueles que passam da morte para a vida, pela fé em Jesus. Aquele que ressuscitou e dá vida àquele que crê. Àquele que nele crê. É algo sério. O texto está a fazer um teste que é para todos. E está sempre, ou quase sempre, a separar águas. Luz e trevas, na carta toda. Filhos do diabo, filhos de Deus. Aqueles que estão mortos, permanecem mortos, mas aqueles que já passaram da morte para a vida. E tu podes saber que passaste da morte para a vida como? Tu podes fazer aumentar essa confiança. Isto é um teste para trazer confiança também. Para trazer convicção. Para trazer certeza. Para não viveres na dúvida. Para não viveres ansioso. Para viveres certo de que passaste da morte para a vida. Este é o objetivo do teste. Primário até. Trazer confiança. E por aí segue esta tónica nos próximos testes no decorrer do texto. Veremos isso. Mas como é que tu podes aumentar essa confiança, essa segurança? Quando observas em ti o amor pelos irmãos. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos irmãos. Quando nós observamos em nós o amor produzido pelo Espírito Santo em nós para com os outros irmãos, nós ganhamos confiança de que realmente Deus está a trabalhar em nós, realmente há vida em nós. Eu não tinha vida própria, mas há algo a ser feito por Deus. Há algo a ser feito pelo Espírito Santo. Tu ganhas confiança. Tu sabes melhor, tu sabes de forma mais convicta, mais certa, que passaste da morte para a vida. No sentido oposto, segue o caminho de Caim. Versículo 15. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida, ou qualquer que odeia o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanentemente nele a vida eterna. Qualquer que odeia o seu irmão é homicida. Não é preciso matar mesmo, literalmente, tirar a vida a uma pessoa para seguir o caminho de Caim. Não é preciso matar mesmo para seguir o caminho de Caim. O texto o que é que diz? Qualquer que odeia o seu irmão é homicida. Qualquer que odeia o seu irmão é homicida. Um coração cheio de ódio está mais perto da morte do que imagina. Um coração cheio de ódio, cheio de amargura, está mais perto da morte do que imagina. E não é um coração assim tão diferente do coração de um assassino que tem sangue nas mãos. Não é assim tão diferente. Um coração cheio de ódio, eu arrisco-me a dizer que é um coração igual ao de um assassino com sangue nas mãos. Pode soar duro, pode parecer duro, mas foi algo para o qual Jesus também alertou. Foi algo para o qual Jesus também chamou a atenção dos discípulos e das multidões. Jesus falou sobre isto no Sermão do Monte, lá em Mateus 4 a 6. Não vamos a Mateus, mas o que é que Jesus faz a determinada altura, ali entre os versículos 21 e 28? Além de estabelecer uma amplitude maior para o adultério, o que é que Jesus diz? O adultério não é só um homem deitar-se com uma mulher, que não é sua. O adultério é também quando um homem olha para uma mulher de forma indecente, cobiçando-a. Jesus trouxe o adultério para uma amplitude muito maior e faz exatamente o mesmo com o homicídio. Trazendo o homicídio por uma amplitude muito maior. No versículo 28, quando diz: quem sem motivo se irar contra o seu irmão, ficar com cólera contra o seu irmão, quem o insultar de forma séria, lhe chamar louco, algo grave, não uma brincadeira, mas de forma séria, de forma grave, será réu do fogo do inferno. É o que diz Jesus. O que é que Jesus está a fazer? Não só ampliar a extensão do que é o adultério e do que é a imoralidade, mas também a aumentar a extensão do que é o homicídio.
Como se fosse homicídio na forma tentada. Neste caso, homicídio na forma pensada. Há muitos homicídios que só não acontecem porque as pessoas têm medo das consequências. O que é que os outros vão pensar? O que é que vai acontecer à minha vida? Vou preso? Senão, muitos mais homicídios aconteciam. Diziam que sim, todos os dias eram milhares e milhares de homicídios, ou milhões. Se não houvessem consequências. Mas já há consequências. Aliás, o homicídio na forma tentada é punível por lei. Não é preciso matar mesmo, literalmente, para seguir o caminho de Caim. E este é um alerta que o texto nos está a fazer, porque qualquer que odeia, já em seu coração, está a matar. Somos chamados a rejeitar o caminho de Caim, a rejeitar o ódio. Mas não só. O objetivo é mais do que simplesmente não odiar e não fazer mal aos nossos irmãos. Isso é bom. Eu espero que todos nós busquemos e cumpramos isso. Espero que todos nós façamos este esforço de não causar dano aos outros, de não causar mal aos nossos irmãos. Fugir do caminho e do legado de Caim é muito bom. Afastar-nos do caminho do ódio, tirarmos o ódio dos nossos corações é importante mais, é bom, mas a palavra pede-nos mais. E nós, irmãos, mesmo aqui, aplicando para nós, não podemos ficar satisfeitos por um caminho de relacionamentos em que simplesmente acautelamos o ódio e não nos odiamos. É bom, mas já é pouco. É o ponto de partida, é a base, mas é curto. É quase como se fosse pensar, eu não sou como Caim, eu sou como Abel, não chatei ninguém, estou na minha, estou sossegadinho, não chatei ninguém, não odeio ninguém, não quero mal a ninguém, mas olha, estou aqui quieto. Eu não sou como Caim, sou como Abel. Não faço mal a ninguém. A nossa referência é maior. É maior do que Abel. A nossa referência é muito maior do que Abel. A nossa referência é Jesus. E é por aí que segue o texto. Não fica Abel como a referência. Segue Jesus como a nossa referência. Não simplesmente termos cuidado com o ódio que pode florescer nos nossos corações e vigiarmos e acautelarmos e afastarmos isso, mas seguir os passos de Jesus. E o oposto do ódio não é a indiferença de ficarmos cada um na sua vida sem ninguém se aleijar uns aos outros. O oposto do ódio é o amor. Isso é que é o oposto do ódio. Versículo 16, o que é que diz? Conhecemos o amor nisto, que Ele, e aqui Ele é Jesus, conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. A fasquia já não é só não imitar Caim e assumir o lugar de Abel. É imitar Jesus. A fasquia subiu exponencialmente. O amor verdadeiro conhece em Jesus, que deu a sua vida por nós. O amor verdadeiro conhece em Jesus, aquele que deu a sua vida por nós. Isto é amor. Isto é amor a sério. Dar vida, dando a sua própria vida. Dar vida, entregando a sua própria vida. É o oposto do ódio. O ódio o que é? Roubar vida, tirando vida. Mesmo quando não é consumado. Se eu pudesse, tirava-te isto, aquilo e a vida. O amor é o contrário, é dar vida. Entregando parte da nossa vida. É o oposto do ódio. É o amor. É o amor. E este é o nosso padrão e exemplo. Visto que somos discípulos de Jesus, o resultado que se espera disso, do facto de sermos discípulos dele, é uma disponibilidade para amar assim. O que se espera de nós, discípulos de Jesus, cristãos, quer dizer, ser cristão é ser um pequeno Cristo, ser um imitador de Cristo. O que é que se espera de nós? Uma disponibilidade, um esforço para amar assim, de forma inteira, cumprindo o novo mandamento, que até já cantamos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Este é o novo mandamento. Não simplesmente amar os outros, mas amar como eu, disse Jesus. Vos amei. Como é que Jesus amou? Dando tudo. Dando a vida. Ou, como diz no final do versículo 16, dar a vida pelos irmãos. Dar a vida pelos irmãos. O que não significa mesmo dar a vida literalmente. Assim como há pouco dizíamos que o homicídio, o seguir o caminho de Caim,
o seguir o caminho do ódio, não implica literalmente matar. Aqui seguir o caminho de Jesus não implica obrigatoriamente e literalmente nós darmos a nossa vida, nós morrermos. Isso fez Jesus por nós. Mas significa uma atitude que segue o seu caminho, que segue o seu exemplo, que segue este padrão de nos darmos inteiramente. Versículo 17, João vai já aplicar. Versículo 17. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, ou as suas entranhas, de ir à outra versão, como estará nele o amor de Deus? João faz logo a aplicação de imediato, com este exemplo, em forma de pergunta. Quem tiver bens no mundo, quem tiver posses, quem tiver possibilidade de ajudar, vê um irmão com necessidade, no sentido oposto, a necessitar, e fecha o seu coração, fecha a sua mão, não ajuda, deixa ir o irmão, sem ser auxiliado, tendo a capacidade de o fazer, estará nele o amor de Deus? Fica em forma de pergunta, mas é uma pergunta retórica. A resposta é, ao que tudo indica, não. Claro que não. Parece que não. Será que alguém que tem a possibilidade de ajudar e não faz ao seu próprio irmão, deixando-o ficar necessitado, mostra em si o caráter e o amor de Cristo? Claro que não. Se fizer o contrário, se ajudar, se auxiliar, se der parte de si, parte do que é seu, para suprir, para acrescentar, para ajudar o irmão necessitado, sim, está a revelar o amor de Jesus. Está a mostrar o mesmo caminho. Está a mostrar que é um discípulo, que segue os seus passos, que segue o que ele ensinou. Versículo 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Segue-se mais um alerta, que seria certamente muito importante para aquela época, porque havia muita gente quem falasse e depois não materializasse na prática aquilo que dizia ser, mas é tão ou mais pertinente hoje, num mundo cheio de afirmações e grandes proclamações de paz e amor, e que depois ficam muitas vezes vazias de atos. O amor não pode ser só palavras, não pode ser só língua, não pode ser só letra. Tem que se refletir em ações verdadeiras. O verdadeiro amor são ações verdadeiras. Estamos no contexto e no seguimento do versículo 16, que nos diz que Jesus deu. Ele não disse simplesmente, eu amo. Amo-vos muito. Fico aqui em cima a torcer por vocês. Safem-se à melhor. Não. Ele tomou o nosso lugar. Ele assumiu a nossa condição. Isso é amor. O Pai não disse simplesmente, amo-te tanto. Que pena que te estragaste. Criei-te tão bem. Amo-te mesmo. Não. Deus disse e provou. Enviou o seu filho. Não o reteve. Enviou-o. Isso é amor. Isso é amor verdadeiro. Dizíamos já há momentos, o amor verdadeiro conhece em Jesus, que deu a sua vida por nós. Isto é amor verdadeiro. É dar-se. Irmãos, nós não podemos ficar satisfeitos com um amor que não vai além das palavras. Isto é uma aplicação direta para nós. Não podemos ficar satisfeitos com um amor que não vai além das palavras. Por mais bonitas que sejam. E reparem, as palavras elas são importantes. Uma palavra pode magoar muito. Uma palavra pode ajudar muito. As palavras podem manifestar amor, podem revelar afeto, podem demonstrar cuidado, podem demonstrar preocupação. Mas se forem só palavras, não vale nada. E aquilo que se chama de amor, na realidade não é amor. É uma aparência, é uma fraude, é falsidade. Se forem só palavras, é mentira, não é amor. As palavras são muito importantes, têm o seu lugar, mas podem ser ou reflexo da realidade, e aí elas são muito importantes, ou então, se não existir o palpável, o concreto, a ação, são uma fraude e pioram a situação
e quando descobertas, trazem só desilusão. Não podemos ficar satisfeitos com um amor que não vai além das palavras. Não podemos mesmo. Estamos a falar de amor fraternal. É este o contexto da carta, é este o contexto do texto. Então nós devemos trabalhar juntos para construir um amor verdadeiro entre nós, que vai além daquilo que nós dizemos uns aos outros aqui ao domingo, que é importante, mas devemos trabalhar e ajudar-nos uns aos outros para construir e nutrir um amor verdadeiro que vai além daquilo que nós dizemos, daquilo que nós preferimos uns aos outros. Mas podemos também pensar em outros relacionamentos, podemos abrir numa lógica de aplicação a outros relacionamentos, ao relacionamento conjugal, ao relacionamento familiar, mesmo à amizade. Amar dá muito trabalho. Amar dá muito trabalho. Vivemos num mundo em que o amor é eu amo-te. E eu nem tenho que provar nada, se eu digo que amo é porque amo. Quem é que são vocês para me julgarem, para me questionar os meus sentimentos? Só que o amor não é só um sentimento. Também, mas não só. É muito mais do que isso. É uma disposição de quebrar até a vontade de sacrificar além do que eu estaria disposto a sacrificar-me. E somos inteligentes o suficiente para perceber que os nossos laços de maior amor, por exemplo, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, nos obrigam constantemente a isso. Isso prova a diferença da intensidade do amor que nós temos para com os nossos filhos e que não temos para com o estranho. Estou disposto a ir além do que eu pensaria por causa do meu filho. Estou disposto a levar a atos ao extremo por causa da minha esposa ou dos meus filhos. Não por causa de um estranho. Fica claro que quando falamos de amor verdadeiro, daquele que nós sentimos mesmo a sério, a coisa não são só palavras, por muito bonitas e importantes que elas sejam. Nós não podemos contentar-nos com relacionamentos, seja de amizade, seja de familiares, entre irmãos, entre pais e filhos, relacionamento conjugal, que sejam simplesmente palavras. Amar dá muito trabalho e requer de nós a disponibilidade para nos darmos ao outro. No fundo, foi assim que Jesus provou que era amor. Dando-se. Amar rima com dar. Amar rima com dar. E também rima com sacrificar. Amar rima com dar. E também com sacrificar. Queria reforçar ainda um pouquinho mais o texto que temos até aqui. Temos um contraste gigante. Temos Caim e temos Jesus. Temos Caim e temos Jesus. Caim odeia. Jesus ama. Caim mata. Jesus morre. Caim tira. Jesus dá a vida. É o contraste entre o versículo 12 e o versículo 16, se quiserem olhar nas vossas Bíblias, mais uma vez. No teu relacionamento com os irmãos, nos teus relacionamentos em geral, quem é que tu estás a seguir? Que caminho é que estás a seguir maioritariamente? Ninguém segue perfeitamente nenhum caminho. Mas qual é a tendência? Qual é o padrão? Estás a seguir Jesus ou estás a seguir Caim? E lembra-te, não é preciso matar literalmente para seguir Caim. Nem é preciso morrer literalmente para seguir Jesus. Há muitas formas de ódio. Há muitas formas de rancor, de raiva. Às vezes muito camufladas, parece que ninguém vê. Há muitas formas de ser um homicida em potencial. E há muitas formas de amar verdadeiramente. Que às vezes ninguém nota, ninguém vê e há ali amor. E sacrifício e abnegação. As tuas ações, as tuas palavras, a tua presença na vida daqueles que partilham a vida e o espaço contigo. Tu acrescentas aos outros ou tiras? Se estiveres por aí numa balança, tu acrescentas ou tiras? Tu desejas dar e acrescentar ou estás sempre à procura de ganhar? Procura padrões nos teus relacionamentos. Em casa, no trabalho. Tu procuras estar sempre a ganhar, quer ganhas com o outro, ou procuras onde é que eu posso servir o outro? Parece que é impossível eu estar a seguir o caminho de Caim. Ó Samuel, agora vim à igreja ao domingo de manhã para dizer que eu sou parecido com Caim. Eu costumo dizer às vezes na brincadeira, Caim sai dentro de mim.
Nós somos mais parecidos com Caim do que com Jesus. Por natureza, nós somos mais parecidos com quem? Com Hitler ou com Jesus? Sem dúvida. É isso mesmo, são. Pela graça, não somos nós com as nossas mãos a sujar-nos de sangue. Ele é que nos iluminou, Ele é que abriu o nosso coração. E nós devemos continuar a vigiar-nos, porque se não fizermos nada, o potencial existe em nós. Tu desejas dar ou desejas ganhar? Existe preocupação ou existe indiferença? Daquele género, oh Deus, agora sou o guardador do meu irmão. Quem é que disse isto? Foi Caim, mas nós às vezes dizemos, o que é que eu tenho a ver com isso? Ele é grande, é adulto, já está na igreja há tantos anos, agora vou-me preocupar. Nunca pensaram isto, fui só eu. Não é? Nunca pensaram isto. Já é adulto, já é grande, é crente há tantos anos, vamos lá preocupar. Eu não sou tomador de conta dele, sou guardador dele. É o caminho de Caim. É fácil cair nele. É muito fácil cair nele. Amar é que dá trabalho. Odiar não dá trabalho nenhum. Existe o desejo de partilha, de comunhão. Logo a abrir a carta, no versículo 7, capítulo 1, diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A ideia de uma fé solitária não tem qualquer apoio bíblico. E não é o plano de Deus para os seus filhos. Não é. Nós isolarmos, nós estarmos sozinhos, nós não nos darmos aos outros. Não é o plano de Deus. Não, a fé não é isso. A fé é vivida em comunhão. Estamos na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Claro que por natureza, como dizíamos já há pouquinho, nós tendemos a ser como Caim. Estragamos relacionamentos. Depois, em vez de nos humilharmos e arrependermos, fugimos de Deus e fugimos dos outros, fugimos das pessoas, não assumimos a nossa responsabilidade. Por vezes até ensaiamos discursos piores do que os de Caim. E não sou só eu. Estou-me a expor para vos ajudar a vocês exporem o vosso próprio coração com vocês mesmos. Não precisam fazer a figura que eu faço de me expor, mas vocês façam com vocês mesmos, que é o propósito da carta. Às vezes ensaiamos discursos piores. Eu disse o que disse, fiz o que fiz, mas até foi merecido. Eu estou muito certo, sou muito forte e sou muito mau. Olha o discurso tipo Lameque. Lameque está lá no capítulo 4, que a Sara leu. Está lá no fim, é tetraneto de Caim. Versículo 23 e 24, não vamos lá agora. Mas ele diz assim, eu matei um homem, ele diz às mulheres dele, eu matei um homem porque me feriu, matei um jovem porque me pisou. 7 vezes será vingado Caim, mas Lameque 70 vezes 7. Sou muito mau. E nós às vezes seguimos este raciocínio de Lameque. O que fiz, o que disse, mas foi merecido. Eu sei o que é que estou a fazer. Poxa, jeito. Não devia. Mas como filhos de Deus, não é esse o caminho a seguir. Nós fomos salvos por Jesus. Aquele quando multiplicou 70 vezes 7, não foi como Lameque, a multiplicar a vingança de Caim. Foi Jesus que quando usou 70 vezes 7, foi para nos ensinar o perdão e para dizer que a disponibilidade para perdoar do discípulo deve ser constante, como é constante a disponibilidade de Deus para nos perdoar a nós. Aqueles que já foram perdoados por Ele não devem estar dispostos a perdoar 7, devem estar dispostos a perdoar 70 vezes 7. Por natureza somos como Caim, mas não temos desculpa. Se somos cristãos, se somos filhos de Deus, não temos desculpa. E muitas vezes refugiamos-nos nas desculpas. Se já passámos da morte para a vida, se o sangue de Jesus nos purificou, se somos filhos de Deus, se temos Jesus como nosso advogado, se temos o Espírito Santo em nós, então nós não temos desculpa. E nós não precisamos de viver cheios de receios, cheios de dúvidas, mascarando isso em múltiplas desculpas, em desculpas várias e esfarrapadas.
esta carta existe, este texto existe, não para nós encontrarmos em nós perfeição, porque nunca vamos encontrar, mas para nós encontrarmos evidências da nossa fé e da nossa união com Cristo. Este texto, esta carta existe para alimentar a nossa confiança. Nós não vamos encontrar, o teste, Samuel passou no teste, está aqui, ele cumpre tudo. Não vamos encontrar nada disso, nenhum de vocês, nem eu. Mas o que é que vamos encontrar? Para que é que está aqui este teste? Para nós não vivermos com desculpas. Podemos viver com confissão. Também está lá na carta. Uma coisa é confessarmos. Outra coisa é andarmos sempre a desculpar. A carne é fraca. Não. Pecamos, confessamos. Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado. Não é desculpa como se ainda vivêssemos escravos do pecado. Se já temos o Espírito Santo, se temos Jesus como advogado, não precisamos de viver com desculpas. As desculpas alimentam as nossas dúvidas. Alimentam os nossos receios. Alimentam as nossas incertezas. A carta existe para que no teste tu saias com confiança de que já passaste a morte para a vida, de que tu és mesmo um filho de Deus, que tens mesmo a vida eterna, que estás mesmo na luz. Não porque no teste vês perfeição, mas porque no teste tu vês que crês em Jesus e que estás unido e ligado a Ele. Então, claro que o teste existe para que tu vivas de uma forma responsável também. E João é duro no chicote quando nos diz: quem não ama seu irmão, quem não anda na luz. João é duro. Quer que nós vivamos de uma forma responsável e condizente com aquilo que nós dizemos e com aquilo que nós queremos. Mas também, e estes testes sobressaem, na forma como a carta nos quer trazer confiança e segurança. João quer que nós vivamos com alegria. Logo no início, estas coisas vos escrevo para que a vossa alegria se cumpra, o vosso gozo seja completo. Afinal, somos dele e ele é nosso. Somos de Jesus e Jesus é nosso. Ninguém nos pode tirar da sua mão. É esta confiança que deve ser o resultado do nosso teste. Avançamos. Versículo 19. E só do versículo 19 até ao fim, tínhamos aqui espaço para o teste da confiança. Estas divisões podiam ter ficado podiam ser maiores e facilitava aqui a vida a este pobre pregador que não consegue gerir o tempo. Mas de forma muito rápida, tudo o que já dissemos até aqui se vai materializar nestes versículos, deixando claro que o objetivo de tudo isto, seja do teste da santificação, de viver em justiça e permanecer em Jesus, seja este teste de Caim, de rejeitar Caim e amar o irmão, resulta em quê? Resulta em confiança diante de Deus. Resulta num coração seguro diante de Deus. Olhem lá, versículo 19, rapidamente. Nisto conhecemos que somos da verdade e diante dele asseguraremos nosso coração. Aqui o teste numa forma de confirmação, trazendo segurança ao nosso coração. Se passamos no teste de Caim, se amamos os irmãos verdadeiramente, seguindo Jesus, sabemos que somos da verdade. Temos segurança no nosso coração até diante de Deus. Temos segurança no nosso coração diante de Deus. De que somos filhos. De que passamos mesmo da morte para a vida. De que lhe podemos chamar pai. De que lhe podemos chamar paizinho. De saber que ele nos recebe como filhos. Versículo 20. Sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração que conhece todas as coisas. Ou seja, mesmo quando o nosso coração nos condena, e há momentos assim, nós não somos perfeitos, nós fracassamos em viver em justiça, em amar os irmãos, falhamos de tantas maneiras, mas mesmo quando o nosso coração diz: Samuel, tu aí não estás bem, Samuel, estás errado. Mesmo quando o nosso coração nos condena, não precisamos de viver atormentados pela dúvida e pela incerteza. Deus é maior do que o nosso coração. É Ele quem nos justifica. Versículo 21 e 22. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, pois guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Quando o nosso coração não nos condena, e também há momentos assim, graças a Deus, pelo poder do seu Espírito em nós, isto resulta em quê? Resulta numa confiança que nos faz depender dele, com uma fé mais viva e mais frutífera.
Já viram esta confiança na oração? Quando o nosso coração não nos condena, temos uma confiança na oração que acreditamos mesmo que o que pedirmos vai acontecer. Estamos a pedir de acordo com a sua vontade, vivemos cumprindo os seus mandamentos, vivemos agradando a sua vontade. Então, ganhamos esta confiança de saber que podemos pedir, que Ele vai responder. Já viram a confiança que Deus quer que nós tenhamos? Ele quer que nós nos amemos. Ele quer que nós vivamos em justiça e que nessa lógica de obediência, nessa lógica de lhe agradar, nós ganhemos confiança ao ponto de sabermos que podemos mesmo depender dele por fé e ter este relacionamento vivo, verdadeiro e diário com ele, certos de que ele nos responde. É a obediência sincera, é a obediência em consciência que alimenta esta confiança também. Versículo 23. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. O capítulo está a terminar. E está a terminar em jeito de resumo. Neste verso, com um mandamento duplo, que também quero reforçar aqui hoje em Pardelhó. Em primeiro lugar, o mandamento é que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo. Crê no nome do Filho de Deus, Jesus Cristo. E a pergunta é, tu já crês? Tu crês em Jesus, o Filho de Deus? É um mandamento. O texto está a terminar com um mandamento duplo, com uma ordem. Olha, a ordem é esta. Crê em Jesus. E a pergunta que eu faço é, tu crês em Jesus? Repara, diante deste texto todo, não precisamos ir para trás na Bíblia. Diante deste texto todo, destes versículos, nós já vimos só há dois grupos. Filhos do diabo, mortos, ou filhos de Deus, que passaram da morte para a vida. Tu crês em Jesus. Passar da morte para a vida é crer no Filho de Deus, Jesus Cristo. Crê em Jesus. E em segundo lugar, amemo-nos uns aos outros. Amemo-nos uns aos outros. Creiamos no nome do Filho, creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros. Amemo-nos uns aos outros. Ama. Dá-te. Importa-te. Sacrifica-te pelos outros. Amemo-nos uns aos outros. Último versículo. Versículo 24. E aquele que guarda os seus mandamentos nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Termina com outro momento de teste. Nisto conhecemos. Termina mesmo com mais um momento de teste. Novamente com o objetivo de quê? Trazer confiança aos nossos corações. A certeza de que estamos nele e de que ele está em nós, pelo Espírito Santo que ele nos tem dado, vem alicerçado em quê? Na valorização e na obediência aos seus mandamentos. É valorizar a palavra, é obedecer à palavra, é cumprir os seus mandamentos e amar o irmão. É isso que te traz confiança. É isso que te pode fazer dizer: eu sei, eu conheço que estou nele e que ele está em mim. Esta obediência sincera dá-te esta confiança, dá-te esta certeza, dá-te esta ousadia. Vamos terminar. Lembram-se da história do filho pródigo e do irmão mais velho? Lembram? O irmão mais velho que ficou fora da festa, cheio de inveja, cheio de ciúme, cheio de ódio, incapaz de se alegrar com o regresso e a vida do seu irmão. Não é esse o nosso padrão de irmão. Não é esse o nosso padrão de irmão mais velho. E também não é Caim. Também não é Caim o nosso padrão de irmão mais velho. Certamente que não é Caim. É Jesus. É Jesus. 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 Temos em Jesus não um irmão mais velho que nos apanha fora de casa e nos mata para nós não podermos voltar, mas justamente o contrário. Temos em Jesus aquele que deixou a glória da casa celestial para morrer no nosso lugar e assim dar a sua vida por nós. Foi assim que ele nos levou para casa. E como ainda dissemos há uns domingos atrás,
está a preparar-nos lugar. Na casa do seu Pai há muitas moradas. Foi assim que Ele nos levou para o Pai e nos levará para a sua casa por toda a eternidade. Este é o nosso padrão. Este é o nosso irmão mais velho. Jesus não foi apanhado de surpresa como Abel. A traição que, sem saber o que é que ia acontecer, morreu às mãos do irmão. Não. Jesus deu-se voluntariamente por nós. Por mim e por ti. Vê o amor que nos é pedido que imitemos quando nos relacionamos. Ele deu-se voluntariamente. Este é o nosso padrão. Este é o nosso exemplo. E é Ele também toda a nossa esperança. Neste tema também. Se nos salvou poderosamente, assumindo o nosso lugar, morrendo e ressuscitando, também tem poder para transformar os nossos pobres corações. Estamos seguros e certos que é isso que Ele está a fazer em nós. Como diz o versículo 2, seremos semelhantes a Ele. Aquele que em nós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. É isso que Ele está a fazer em nós. Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Eu vou pedir ao Ricardo que nos possa dirigir.